Gente, eu tô rindo aqui porque o nosso cinegrafista, o Lucas, ele falou assim: Lucas, você deu boa noite pro Nicolini, é boa tarde. Eu não vi, eu dei boa noite, gente. Eu tô falando, louco, me ajuda. Você vê a situação que é que a gente entra aqui tão cedo de manhã, faz tanta coisa que parece que o dia inteiro passou. Só que, na verdade, estamos à metade do dia. Mas respira fundo, que a gente está muito feliz de poder compartilhar com você as informações de hoje, a convidada muito especial. Mas a gente começa com aquela mensagem e tenha certeza que tudo um dia acaba, viu? A dor, o sofrimento, eles vão embora. Deus, ele coloca sua mão sobre todos os problemas e como num passe de mágica, como se nunca tivesse acontecido, o mal se afasta, ele deixa de existir. Bora pensar nisso, acreditar nisso sim. Aliás, todos vivemos na mesma situação, dessa dificuldade dessa pandemia, e eu tenho certeza que um dia isso vai passar, como se nunca tivesse acontecido. Mas respeitando, é claro, todos aqueles que sofreram algum prejuízo, alguma perda também durante esse momento, né? Bom, comentar com você que tem prêmio para essa sexta-feira. Então hoje já é metade da semana, dá para você ainda participar, porque sexta-feira você tem o sorteio, mas hoje você participa compartilhando a live do nosso Face na TV Band Vale, tá bom? É um kit Tracta para você. Esse kit, gente, já tem um monte de gente de olho aqui na Band, né, Mica? Tem um monte de gente que quer. Então você aí de casa também compartilha e participa, porque ele tá incrível. Tem até esse hidratante facial, gente, que tem proteção solar também. Imagina que chique, muito legal, né? Tu compartilhe quantas vezes quiser para você participar. Quero lembrar também do nosso portal de notícias, o bandvale.com, lá você fica muito bem informado e todos os nossos programas que já passaram, você pode curtir por lá também. Bom, na hora do casamento, eu acredito que a partir dessa situação que a gente está vivendo, tem que ser dito assim, ó, até que a morte e a pandemia os separe. Porque eu vou te falar, viu, gente? Os pedidos de divórcio cresceram 30% durante essa pandemia de coronavírus. Então a gente abre o nosso assunto com a repórter Laila Halak, direto aqui do Rio de Janeiro. Casados há poucos meses, com muito bom humor, Vinícius e Luísa lidam com os desafios da quarentena a dois. A gente estava literalmente se adaptando, porque a gente acabou de voltar, fazia um mês que a gente ia voltar de lua de mel, então morando na mesma casa de fato tinha um mês. Nem todo relacionamento sobrevive ao convívio intenso no isolamento. Na plataforma criada para agilizar o processo do divórcio, os pedidos de separação cresceram 30% nos últimos 3 meses. O divórcio consensual mais simples pode levar em média 1 semana para ser concluído. A proposta do site é facilitar os trâmites burocráticos e conectar os casais aos profissionais da área. Apenas os casos em que a família tem filhos, o divórcio não pode ser feito exclusivamente pela internet. Isso porque a gente sabe que muitas decisões precisam realmente ser tomadas com cautela. A guarda das crianças, a pensão. Então, como que é decidido o destino do cuidado também dos filhos, hein? Será que a pandemia mudou alguma coisa? Não pagar pensão alimentícia? A gente já fez essa pergunta para o Nicolini. Será que a pessoa realmente não vai para a cadeia durante a pandemia ou vai sim, continua indo? Quem vai responder essas e outras perguntas também aqui é a advogada Patrícia Riso Tomé. Boa tarde, doutora. Boa tarde, professora também. Tudo bem, minha querida? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muita perguntinha já chegou, mas antes, a gente que faz a pergunta para quem está em casa através da nossa enquete. Deixa eu dar uma boa tarde para a Mica também. Oi, Mica. Boa tarde, Lucas. Doutora Patrícia. Boa tarde para quem está acompanhando aí de casa. Quais são as perguntinhas da enquete, Mica? Você conhece os direitos da guarda compartilhada e pensão alimentícia? 75% disse que não sabe. Você sabe o que mudou durante a pandemia? 89% disse que também não sabe, Lucas. Excelente pergunta para a gente começar. Na verdade, doutora, vamos explicar certinho, de maneira bem didática, o que é a guarda compartilhada, como que pode ser. Existem vários tipos de guarda, como que funciona? Então, Lucas, esse é um tema muito importante, principalmente porque as pessoas, elas confundem. Voltou. Normal, doutora. Imagina que é isso.
é um tema muito importante, que gera muitas dúvidas e, normalmente, não só alunos como clientes, enfim, a população em geral, apresenta muita confusão entre os termos. Então, eu vou tomar liberdade para iniciar fazendo uma distinção breve. Quando a gente fala em guarda, a guarda é o gênero, da qual guarda compartilhada é a espécie. Quando que a gente trabalha e verifica uma possibilidade de guarda compartilhada? Toda vez que a gente tem uma situação onde há um rompimento do vínculo, né, entre o casal, e aí há uma necessidade de se definir quem vai tomar as decisões sobre a vida da criança, então há necessidade de estabelecer a guarda. Eu sempre falo que a guarda é a tomada de decisões sobre a vida da criança. Então, por exemplo, decidir onde a criança vai estudar, onde ela vai morar, que horas ela vai dormir, enfim, esse tipo de atividade corriqueira. Isso é a guarda. Quando a gente fala em guarda compartilhada, que hoje, como regra, é o que determina a lei e ela tem uma predisposição para estabelecer essa guarda compartilhada, significa dizer que ambos os genitores vão tomar decisões em conjunto sobre a vida desses filhos. Então, vão decidir em conjunto qual é a escola, qual a religião, quais as atividades a criança vai fazer, por exemplo, extracurriculares. Enfim, as decisões diárias da vida da criança, elas são tomadas por ambos os genitores. Razão pela qual isso pressupõe um bom entendimento entre ambos, né? Então, há essa necessidade. No entanto, quando a gente fala de guarda, não necessariamente está relacionada à moradia, que é um outro instituto. Então, por exemplo, eu posso ter guarda compartilhada, a criança morando na casa de um, ou a guarda compartilhada e fazendo essa alternância, embora não prevista na lei. Muitos casais vêm realizando isso na medida do possível. Então, fica período na casa do pai, período na casa da mãe, por exemplo. A guarda unilateral é quando um só tem essa função de tomar as decisões de maneira exclusiva, mas acaba gerando algumas situações que não são tão benéficas à criança. Então, sempre que possível, há uma escolha, há uma predisposição do judiciário, uma recomendação dos tribunais superiores para que então seja estabelecida a guarda compartilhada. Doutora, só para eu entender então. Então, a guarda compartilhada é um tipo de guarda, né? Dentro das guardas. Aí, na hora de decidir, então, onde a criança vai morar, ou de quanto tempo vai ver o pai ou a mãe, né? Não sei, a cada 15 dias, no final de semana, em que momento é decidido isso? Primeiro é decidido a guarda compartilhada e depois é decidido a questão dos dias, ou é tudo junto num combo só? Então, depende. Quando o divórcio ou a dissolução da união estável ela é feita de maneira consensual, é realizado, o código admite, seguindo, né, a possibilidade de ser resolvido tudo no mesmo ato. Então, no mesmo documento, o advogado redige, estabelece todas essas questões. O problema surge quando o processo ele vai para o judiciário a fim de que o juiz decida. Então, no momento, quando é ajuizada a ação, seja de divórcio, seja de guarda, enfim, é que no processo de divórcio ou de dissolução de união estável, seguindo o rito ordinário, nós podemos discutir tudo na mesma demanda. E aí o juiz, inicialmente, o que ele faz? Obrigatoriamente, ele despacha alimentos e estabelece a guarda provisória desses filhos, a fim de que regulamente, para que durante o período do processo, tenha aquele responsável, aquele representante que responde legalmente por aquela criança. Mas a decisão, ela vem ao final do processo, depois de todo o trâmite. 90% dos processos demandam estudo social psicológico para apurar realmente qual dos genitores tem melhor condição ou se ambos apresentam condições suficientes para representar e para gerir todas essas decisões em relação aos filhos. Eu quero ver se a gente consegue, durante o programa também,
comentar sobre todo esse processo, porque eu até fiquei curioso e eu acho que muita gente também que está para passar por isso teme muito, né? Sente muito, às vezes, insegurança também. A gente pode até dar dicas para os pais e para as mães nesse processo. Só que tem perguntinha que está chegando, não sei se pelo WhatsApp, a Mica vai ler para a gente. Mica? Lucas, vou comentar com você aqui que 2 queridas falaram que você disse boa noite sim, mas que você pode tudo porque você é um fofo. Tá bom? E também Gente, tem um aluno da doutora mandando um beijo pra ela, o João Pedro. Gracinha. E tem uma perguntinha da querida aqui, que é: a pensão alimentícia para a filha, ela tem que ser paga até que idade? Boa pergunta. Aliás, uma dúvida muito recorrente. Gente, me perdoa pelo boa noite, viu? Eu vou ligar pro Nicolino depois para pedir perdão para ele também. Mas vamos lá, doutora. Essa pergunta sempre vem mesmo da questão da idade. Existe uma idade certa ou vai variar também conforme a família, a história de cada um? Então, funciona da seguinte maneira: o poder familiar, que é aquele poder que os genitores possuem em relação aos filhos, por decorrência de previsão legal, ele vai até a aquisição da maioridade. Então, o que significa dizer? Os pais são responsáveis pelos filhos até a aquisição da maioridade do filho, que no caso é 18 anos completos. O que acontece? Por entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores, há o entendimento de que, mesmo com 18 anos, o filho ele não tem condições para se autossustentar, principalmente diante de todos os problemas agravados, né, o que dirá numa situação de pandemia. Então, o que acontece? Os tribunais, eles entendem ou que o filho conclua 24 anos, que é uma idade média para a conclusão da universidade, aí sim ele vai ter condições de ter uma profissão e se autossustentar e não necessitar, então, de uma pensão, ou também quando concluir a universidade, porque às vezes pode ultrapassar esse prazo de 24 anos. Então, embora a lei estabeleça que até os 18, por conta da aquisição da maioridade, como regra, os magistrados, seguindo essas recomendações e essas jurisprudências, decidem que até os 24 anos ou a conclusão da universidade, o que ocorrer primeiro. Perfeito, doutora. Tem mais perguntinha aqui de pensão alimentícia. Perguntas curiosas mesmo, por exemplo, como são fixados esses alimentos? Como que a gente pode, então, decidir e quem que decide isso? Já já a gente volta com a doutora Patrícia para responder suas perguntinhas, conversar agora com o Lucas Rodrigues, direto da nossa redação. Porque, Rodrigues, a Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa acusada de ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal. Conta um pouquinho pra gente, que eu sei que tem busca e apreensão e até mandado de prisão, né? É isso mesmo, Lucas. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Falando Nisso. São pelo menos 5 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos e 3 mandados de prisão. As investigações que desencadearam a Operação LIT começaram no início de maio, quando a equipe de tecnologia do Supremo Tribunal Federal identificou uma série de ataques hackers contra os sistemas ali do tribunal. Os policiais estão em endereços em várias cidades brasileiras, em vários estados brasileiros, incluindo em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O site do Supremo ficou instável vários dias, mas a equipe de tecnologia garantiu que os dados não foram acessados e o sistema não foi violado. A Polícia Federal afirma ter identificado os endereços de onde partiram os ataques, bem como também as pessoas responsáveis por esses ataques. Os suspeitos vão responder agora pelos crimes de organização criminosa e também acesso indevido aos sistemas eletrônicos. Lucas? Eu acho ótimo, porque tem muita gente que acha que a internet é terra sem lei. Então, essa daí é uma resposta para a gente ver que mexeu, vai tomar, entendeu? A gente sabe que, claro, como está mexendo com algo muito grande, a resposta vai ser mais rápida, mas eu acho que a gente fica esse alerta, né, para quem acha que pode fazer o que quiser na internet, seja aplicar golpes ou falar o que quer também. Tá aí, a justiça vai, mais cedo ou mais tarde, afinulando aí essa questão de julgar e correr atrás das pessoas e fazer aquilo que é devido, né, Lucas? Comentar agora sobre essa mudança nessas regras também, que eu acho que é uma notícia também, que fica um alerta aí da Prefeitura de São Paulo, que realiza a partir de hoje para a xepa da vacina na capital, né, Rodrigues? Exatamente, Lucas. Inclusive, né, a xepa da vacina começou essa semana na capital paulista e depois de alguns dias aí de andamento desse processo, a Prefeitura decidiu fazer algumas alterações nas regras para se inscrever na xepa da vacina. A partir de agora,
só é permitida a inscrição de maiores de 50 anos sem comorbidades nas listas da xepa da vacina. As unidades básicas de saúde mantêm cadastradas as pessoas de fora dos grupos prioritários para que elas recebam a aplicação das doses que sobrarem nos postos. A xepa da vacina evita o desperdício de doses da vacina, já que as doses precisam ser aplicadas em até 6 horas após a abertura do frasco. Isso tanto da AstraZeneca como também da Pfizer e até 8 horas no caso da vacina Coronavac. Os postos de drive-thru na capital paulista estão fechados a partir dessa terça-feira. As unidades de vacinação sem sair do carro, além das farmácias parceiras, voltam a operar com os imunizantes contra a Covid-19 quando um próximo grupo for liberado para vacinação, que deve acontecer já nos próximos dias também, Lucas. Perfeito, obrigado, viu, Rodrigues? A gente conversa com você daqui a pouquinho também e a gente comenta sobre esse agente penitenciário que reagiu ao assalto, matou o criminoso, e o Rodrigues traz mais informações. 1h47, não sai daí, a gente já volta. Segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Forte cobertura regional, nacional e internacional. Esportes, política, economia, saúde, tecnologia, cultura e muito mais. Bandvale.com. Você pode ouvir sua rádio favorita ao vivo e ficar sempre ligado no que está na tela da TV. Todo o nosso conteúdo em um só clique. Bandvale.com, o mais novo portal de notícias e entretenimento da região. Acesse, assista, ouça. Conteúdo essencial para você. Em um ano de tanta notícia ruim, só nos resta uma resposta: fazer o bem. A campanha Band contra a Fome quer levar o seu abraço a quem mais precisa neste ano de pandemia. Doando pelo QR Code que aparece na tela, instituições reconhecidas podem ajudar mais pessoas que estão passando fome. Band contra a Fome. Abrace essa ideia. Segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Com forte cobertura regional, nacional e internacional. Esportes, política. Estamos de volta conversando sobre guarda compartilhada, pensão alimentícia. A advogada Patrícia Rizzo Tomé está explicando mudanças e como também a gente pode resolver da melhor maneira possível, né? Pensando especialmente também nos filhos. Mas antes de continuar o nosso assunto, gente, eu tenho um toque tão importante, mas é tão importante mesmo. Vocês já perceberam que está chovendo menos do que nos outros anos? E sabe o que isso está causando? O nível de água dos nossos reservatórios, gente, diminuiu, mas não diminuiu pouco, não diminuiu muito. E aí todo mundo tem que ficar atento para não desperdiçar energia e água. Tem que ficar de olho mesmo, viu? Por exemplo, está com o ar-condicionado ligado, não tem ninguém usando, vai lá e desliga. Se vai ligar o ferro para passar as roupas, passa logo tudo de uma vez, não deixa ele lá descansando. Está tomando banho, não demora muito nesse banho. Está escovando os dentes? Deixa a torneira fechada, gente. Não precisa deixar a torneira aberta o tempo todo, não. Você vai abrir a geladeira, você vai decidir antes o que você precisa pegar. Não ficar lá na frente assistindo a geladeira. Você assiste a TV, o nosso programa. A geladeira não, viu? Porque essas pequenas atitudes fazem, sim, uma grande diferença. Então, vamos evitar o desperdício de energia e água também, para não faltar na nossa casa. Então, o recado está dado, muito importante. Eu quero saber mais. Então, você acessa o site gov.br/consumo consciente. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Recado importante mesmo. Doutora, vamos ver a perguntinha que a Mica separou para a gente? Vamos lá, Mica. Olá, minha dúvida é quanto à guarda compartilhada. Os filhos podem atuar nisso a partir de alguma idade? Eles podem escolher com quem morar e quantos dias desejam passar com determinado parente? Boa, eu tinha até essa perguntinha também. Uma vez eu ouvi falar que com 12 anos ele já podia escolher, poderia opinar. É verdade ou não?
Então, essa questão como diria assim, é muito comentada, mas na prática, os magistrados não ouvem as crianças, não. Por quê? Porque normalmente, embora tenha, com 12 anos pode ouvir a criança, mas os magistrados não gostam de escutar e de submeter a criança a uma apreciação judicial, porque pode ter interferência de um genitor ou de outro, enfim. Então, na prática, isso não acontece. É muito importante a demonstração pelos fatos que são apresentados no processo e, especialmente, o estudo multidisciplinar. Então, o juiz, de certa forma, ouve a criança através do assistente social, do psicólogo e, às vezes, até médico, que é nomeado para avaliar a criança, com o intuito de ouvi-la e aí, então, obter qual seria essa real intenção e aí o juiz pode considerar, mas não no sentido de, olha, eu quero que meu filho seja ouvido judicialmente. Isso, na verdade, não ocorre na prática. Doutora, eu falo de pensão alimentícia, muitas vezes, vou te falar que eu já li muito aqui no nosso WhatsApp. Eu pago muito caro, eu pago muito alto valor. Existe uma porcentagem certa para esse valor? Então, quanto à pensão, existe muita discussão e, assim, popularmente, entre as pessoas, a gente escuta muita discussão. No entanto, o que o nosso código estabelece? Ele estabelece que é necessidade e possibilidade. Esses são os requisitos, de uma maneira clara. Então, eu tenho que verificar, olha, quem é que vai pagar o alimento? Bom, qual a situação econômica? Ele tem possibilidade para despender tanto, né, ajudando. Se é um genitor, aí a situação é bastante delicada, porque independente dele ter ou não uma condição, ele vai ter que contribuir obrigatoriamente por lei, por ser filho. No caso, a gente avalia toda essa condição econômica da pessoa que paga e a condição econômica daquele que recebe. Então, por exemplo, a criança, ela estuda em escola X, faz balé, faz inglês, faz natação, enfim, e aí porque houve o rompimento do vínculo conjugal, então ela é obrigada a parar todas as atividades? Então, não é dessa maneira. Então, há que se assegurar a essa criança a mesma condição, o mesmo padrão de vida usufruído. Claro que sempre tem uma redução por conta do natural rompimento que acaba interferindo na condição de ambos, mas na medida do possível deve-se assegurar isso, mas sempre observando essas questões, né, de necessidade e possibilidade das partes envolvidas. A gente pode comentar também sobre o controle desse dinheiro, porque o que a gente muito ouve também, e eu não estou falando quem está certo e quem está errado, viu, gente? A mãe não gasta dinheiro com a criança, gasta com ela mesma. Então, como que a mulher pode, de maneira tranquila, garantir essa paz de espírito e mostrar para o ex-marido que realmente gasta com a criança? Mas acho que o Regis mandou uma perguntinha para a gente que tem a ver com o nosso assunto. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde aos convidados. Boa tarde a todos que estão assistindo. Com relação ao pagamento de pensão alimentícia, eu tenho um amigo. Ele é separado há alguns anos, paga pensão alimentícia, atualmente está desempregado e necessita de um novo trabalho para continuar pagando a pensão. O que acontece com ele nesse período da epidemia, caso ele deixe de pagar a pensão? E também tem restrição de ver as crianças, no caso, né? O que deve ser feito nesse caso? Vamos responder só a primeira pergunta, que eu acho que essa questão da restrição, a gente pode dar um espaço maior para ela, que é muito importante. No próximo bloco, a gente comenta sobre isso, doutora. Mas essa questão, então, não pagou durante a pandemia, tem um prazo maior de paciência, de perdão para esperar esse dinheiro, ou já vai para a cadeia também? Então, funciona assim, não existe nenhuma situação de suspensão do dever de pagar alimentos em decorrência da pandemia. Então, mesmo com a pandemia, aquele responsável pelo pagamento da pensão deve continuar honrando. Perdeu o trabalho, teve alguma situação,
o que ele deve fazer? Ajuizar o que a gente chama de revisional de alimentos. Se ele não fizer isso, ele vai continuar sendo responsável e aí vai depender da outra parte, da representante legal da criança, no sentido de ajuizar uma ação que a gente fala de cumprimento de sentença apenas para recebimento dos valores ou se ele vai pretender o pedido de prisão, porque depende daquele que ajuiza a ação pedir com prisão ou sem prisão. Então, ele estará sujeito, sim, à prisão, caso a parte, no caso, a genitora, ela ajuize o cumprimento de sentença, postulando aí o pedido de prisão na hipótese de não pagamento desses valores. Perfeito. A gente já volta, então, com essa resposta também sobre, não pode ver todo dia, vai ver só quando eu quero. Aí o pai fica esperando e não consegue. A doutora já ajuda você. Pedir licencinha para a gente agora conhecer esse sortudo. Gente, que alegria, né, ganhar no ValeCap. E tem um prêmio dessa semana também para a gente conhecer. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Confiram agora os ganhadores do ValeCap, sorteio dia 6 de junho. Meu nome é Jorge Batista Guilherme de Souza, sou de São José dos Campos e foi premiado com importância de R$10 mil. Quem não joga não ganha. Compre o ValeCap sempre para você poder ganhar. Meu nome é Paulo Sérgio Aniceto dos Santos, moro em Guaratinguetá. Ganhei R$20 mil no ValeCap, dividindo com outro ganhador. Adquiri meu título no Quitandão Beira Rio. Estou muito feliz, veio numa boa hora. Meu nome é Lauro Ribeiro de Carvalho, moro em São José dos Campos. Comprei na Avenida Cassiano Ricardo, na banca de revista PEC. Estou muito satisfeito com o prêmio que eu dividi com outro colega de Guaratinguetá. Felicidades para o meu amigo também. Bom dia, meu nome é Carlos Morangon, eu sou de Taubaté e ganhei esse carro lindo. Comprei na casa de ração Pingo de Fofura. Estou muito feliz. Meu nome é Josué, ganhei um Corolla, mais R$16 mil. Comprei o ValeCap no Fora do Mineiro. Estou muito feliz. ValeCap, ajude e concorra. Você pode ajudar a ser rapaz comprando o ValeCap e cedendo o direito de resgate. R$500 mil? É pra já! Separa R$500 mil pro ValeCap dessa semana! R$500 mil. É isso mesmo, só no quarto sorteio, R$500 mil no Hipergiro, 50 prêmios de 3 mil no primeiro sorteio, 20 mil no segundo, 30 mil no terceiro, 50 mil e no quarto sorteio, 500 mil, isso mesmo, R$500 mil de uma só vez. ValeCap, ajude e concorra. R$500 mil, hein, gente? Respira fundo e vai, né? Conversar com o Lucas Rodrigues agora. Lucas, conta pra gente sobre esse agente penitenciário. Ele reagiu ao assalto, matou o criminoso. Onde que isso aconteceu, Rodrigues? Foi lá na região do Tucuruvi, Lucas, na capital paulista. Esse agente penitenciário, ele estava indo embora para casa, ele estava ali dentro do carro dele, indo para casa. O assaltante não sabia, claro, que ele era um agente penitenciário. Foi então quando esse assaltante abordou o carro e quando ele anunciou o assalto, o agente penitenciário conseguiu sacar a arma e atirou ali contra o bandido. Foram pelo menos 4 disparos, não houve troca de tiros porque a arma que o bandido estava usando era falsa. O suspeito acabou morrendo ali no local do assalto. Agora vai ser aberta aí uma sindicância também para estar apurando esse caso, Lucas. O agente penitenciário, ele pode andar armado, né? Pelo que ele faz, ele pode. Só que a gente recomenda sempre, para você que está em casa aí, não reagir a assalto algum. A pessoa pediu, você entrega. Não é verdade? Porque é muito perigoso e vai saber, né? A arma do homem aí era falsa, mas podia ser verdadeira, podia ter tido troca de tiro. Então, realmente, fica esse alerta para vocês. E o Rodrigues, a gente já volta sim, mas eu quero só comentar das estradas com você. Quarta-feira, meio de semana, tranquilo, Dutra? Até o momento tudo tranquilo, viu, Lucas? Aqui nas rodovias do Vale do Paraíba, a gente tinha só um ponto de alerta na Dutra agora há pouco. Tinha a passagem de um veículo com carga especial na altura do quilômetro 124 em Caçapava, ali no sentido Rio de Janeiro. Essa passagem desse veículo estava causando um pouco de lentidão por ali, mas nesse momento, de acordo com a CCR, tudo solucionado, o motorista vai viajando bem pela nossa região. Perfeito. Então a gente já comenta com você em casa também sobre essa promessa do ministro Paulo Guedes, que olha, pode ser boa para muita gente, viu? E o Lucas Rodrigues já explica para a gente também. 2h01, não sai daí, a gente já volta.
segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Forte cobertura regional, nacional e internacional. Esportes, política, economia, saúde, tecnologia, cultura e muito mais. Bandvale.com. Você pode ouvir sua rádio favorita ao vivo e ficar sempre ligado no que está na tela da TV. Todo o nosso conteúdo em um só clique. Bandvale.com, o mais novo portal de notícias e entretenimento da região. Acesse, assista, ouça. Conteúdo essencial para você. Em um ano de tanta notícia ruim, só nos resta uma resposta: fazer o bem. A campanha Band contra a Fome quer levar o seu abraço a quem mais precisa neste ano de pandemia. Doando pelo QR Code que aparece na tela, instituições reconhecidas podem ajudar mais pessoas que estão passando fome. Band contra a Fome. Abrace essa ideia. Segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Com forte cobertura regional, nacional e internacional. Esportes, política, economia, cultura e muito mais. Também dá para assistir ao vivo. Dia do Seu Direito, no Falando Nisso Band, recebendo a advogada Patrícia Riso Tomé. Ela está respondendo de maneira muito bacana, eu estou adorando, viu? Respostas para a gente entender mesmo sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia. Mas antes de continuar a nossa conversa, quero te dar um toque importante, viu? Para você que está com diarreia, está perdendo peso, mesmo sem estar fazendo dieta, está com dor abdominal. Se você tem esses sintomas, eles estão prolongados, podem ser indícios de doenças inflamatórias intestinais. E nesse caso é de extrema importância a procura do médico gastroenterologista. Quando diagnosticadas rapidamente, também iniciado o tratamento, a gente tem mais chances do controle dessas doenças, viu? Você vai aprender mais com quem? Com a Vale Infusões. Cuidado humanizado e abordagem multidisciplinar para diagnóstico e controle das doenças autoimunes. O endereço é Avenida 9 de Julho, 645, em São José dos Campos. Contar aqui certinho para você anotar, tá bom? Corre lá para a Vale para você cuidar muito bem de você e ser muito bem atendido também. Bom, continuando nossa conversa agora sobre a separação, que pode causar, sim, várias sequelas nos filhos. E para pensar junto com a doutora Patrícia sobre o assunto de hoje, a gente tem o Gabriel Maia, psicólogo. O Gabriel vai nos ajudar um pouquinho falando sobre essa separação, que já é difícil, né, Gabriel? Já é complicado para os pais e para os filhos também. Primeiro, uma boa tarde para você, meu querido. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Patrícia. É um prazer de novo. Qual que é o segredo para o pai e para a mãe? Que estão naquele momento, vamos combinar, se amando não estão, né? Não vamos falar odiando também, mas não estão se amando. Como que eles podem, de alguma maneira tranquila, não passar esse sentimento para os filhos e não deixar os filhos machucados, que isso também que por si só já machuca, né, Gabriel? Existe até uma crença, Lucas, em que o divórcio por si próprio ele traz todos os prejuízos. E não, o divórcio por si próprio não traz, e sim as práticas parentais. É o que os pais vão fazer a partir do divórcio que vai influenciar o desenvolvimento dessa criança. Então, acho que num primeiro momento, que é até direcionado à sua questão, acho que o blindar os filhos em relação a vários temas e situações que eles não têm a maturidade para lidar. Então, os pais eles têm muita dificuldade de separar, né, o que é a discussão do casal, da relação, com a relação do filho, da família. Então, acho que o primeiro passo é aprender a blindar os filhos de questões que não diz respeito ainda em relação à idade e maturidade. Doutora Patrícia, a gente pensa assim que já é um processo meio complicado, né? Na sua experiência, quando os pais estão sempre de acordo ou buscam esse acordo, tudo na tranquilidade, ajuda com que a parte jurídica consiga correr de maneira melhor também? Sim, auxilia bastante, porque quando há essa consciência dos pais, enfim, tem assim, o judiciário
hoje ele se utiliza de vários projetos com o intuito de orientar os pais, de auxiliar, e o trabalho dos psicólogos, enfim, ajudam muito, né, nessa situação. Eu sempre oriento os meus clientes no seguinte aspecto: o problema entre o casal é entre o casal, não envolve os filhos. Então, os filhos, eles devem ser preservados. No entanto, o que a gente vê na prática é muitos genitores utilizando os filhos como moeda de troca, seja para alimentos, seja para outros interesses, e na verdade eles estão fazendo um mal assim, o Gabriel pode falar até melhor do que eu, as sequelas que isso traz assim durante muito tempo na vida dessas pessoas, dessas crianças, às vezes até consequências de romper absolutamente o convívio com outro genitor. Eu acho legal você comentar pra gente mesmo, Gabriel, sobre essas sequelas, mas também quando o pai ou a mãe fala do outro pro filho mal. Tipo, olha, é sua mãe, ela fica pedindo isso, ela tá acabando com a minha vida. Isso também é terrível. É horrível. A alienação parental, né? E os pais, eles não têm muita noção das sequelas a médio e longo prazo dessa alienação parental, desse tipo de prática de colocar o filho para mediar essa relação que já é conturbada por si próprio. Então, os pais precisam de orientação nesse momento. Até a Patrícia deve receber muitas questões complexas envolvendo esse desgaste nas relações, uma dificuldade de comunicação, uma simples comunicação, já numa situação de separação já fica bastante defasado. Então, os pais, eles pecam muito nesse momento por acharem que o filho é criança, supera, daqui a pouco esquece. Só que não, isso fica marcado. Eu tenho vários casos até na clínica de situações de separação ou que já separaram e você vê o peso que o filho vai carregando e aí você tem consequências na escola, você tem consequências nas relações sociais, no sono, na alimentação, é global o prejuízo. Tá? Doutora Patrícia, a gente pode comentar um pouquinho sobre alienação parental, então. Juridicamente, o que é isso? O que caracteriza? E também, como que a gente pode provar que isso está acontecendo? Parece difícil, mas é possível? Sim, a alienação parental, né? Existe uma lei já desde 2010 regulamentando isso e corresponde, né? Porque a lei ela traz algumas hipóteses, mas não são exaustivas. Então, assim, são algumas formas de configuração da alienação. Então, toda forma de interferência sobre o entendimento daquela criança sobre o outro genitor ou algum parente também, porque não precisa ser só em relação ao próprio genitor, ao outro genitor, mas até algum familiar do genitor, enfim, impedindo o convívio, enfim, existem N comportamentos. Eu acho que o mais conhecido e o mais rotineiro é impedir o convívio de um genitor com a criança. Então, assim, seja porque, eu não estava, a criança está doente, precisamos sair, enfim, N justificativas com o intuito de burlar, de sabotar o convívio desse genitor com a criança. E assim, a forma de identificar: é possível ajuizar uma ação autônoma de ação declaratória de alienação parental com o intuito único de configurar e reconhecer, identificar isso e trazer sequelas ao genitor, ou até durante a própria ação, seja de dissolução de união estável ou de divórcio, onde esteja se discutindo guarda e convivência familiar, com o intuito de, durante um estudo social, ser identificada a possível prática de alienação parental. Gabriel, chegou uma perguntinha pra gente pelo WhatsApp, a Mica vai contar. Diz aí, Mica. Lucas, é a querida que ela conta pra gente, né, que ela fez toda a parte da separação, mas que ela assumiu a criação das filhas dela sozinha. E no finalzinho ela comentou aqui que ela nunca teve problemas em relação a ele ficar com as crianças, porque ele nunca fez questão. Aí eu queria jogar essa pergunta pro Gabriel. Como fica pra criança quando não tem interesse nem da parte ou da mãe ou do pai em manter esse vínculo? É sempre uma questão delicada quando um dos pais, nesse pós-divórcio, optam por se afastar da relação, né, como um todo.
Isso vai também de acordo muito com a idade, né? Se a gente está falando de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, do quanto que a criança vivencia experiências no dia a dia dela que remetem a esse genitor que não participa do dia a dia. O que as crianças mais descrevem é a falta do afeto, né? Principalmente, acho que no meu caso, a maioria são os pais que se afastam e não as mães. Então, e aí gira em torno dessa questão da figura masculina, que tem falta, tanto que eu, acho que até eu por ser homem, muitas mães me procuram justamente por eu ser homem, para trabalhar nessas questões quando não tem o pai presente. Existe uma série de prejuízos que cada criança ela vai apresentar de uma forma muito peculiar essa falta que faz. Eu tenho adolescentes, por exemplo, que já tem aquele discurso do tipo, meu pai já não é muita coisa para mim, ele nunca participou da minha vida, ele nunca fez questão de saber como é que eu estou, o que eu faço, o que eu não faço. Então você vê que o tempo também vai dando para esse filho o distanciamento até necessário para não haver um sofrimento contínuo com essa falta. Mas, como a Patrícia mesmo disse, são infinitas as situações e os prejuízos que isso acarreta. Com certeza, né? Na hora de fazer, estava lá, presente e quis, né? Aí depois fica complicado. Doutora, só para a gente comentar, no caso da Rosângela, que a Mica acabou de ler aqui para a gente. Isso daqui a alguns anos, ela que está aí cuidando dos filhos de maneira muito empenhada. O marido se arrepende e volta atrás, quer voltar a ter contato. Por lei, ele pode ter, ele tem que ter, a Rosângela consegue preservar os filhos ou não? Então, depende muito da idade. Se for criança, aí no caso há a possibilidade de até pedir a interferência do judiciário para obrigar, né, e para fazer o retorno desse convívio. Quando a gente tem situações onde eles já são mais velhos, eu tenho o caso, inclusive, de filhos que já adquiriram a maioridade e vêm ao escritório e falam, olha, eu gostaria de conviver com meu pai não quer saber de mim, enfim. Quando há a maioridade é um pouco mais complicado e em tese, assim, fica difícil exigir o afeto. Eu sempre brinco assim, o afeto não se compra, né? A gente conquista isso com as relações. Então, há necessidade de conquistar. E, às vezes, diante de um abandono, dependendo por longo período, aí não há mais elo e fica cada vez mais difícil o restabelecimento desse afeto. Existe no caso, mas não sei se é o caso, porque não gera essa efetividade que seria para gerar o convívio, que é no caso do abandono afetivo. Então, seria uma ação de indenização por conta das sequelas emocionais que foram criadas nesse filho, né, independente da idade, mas não gera aquela função que é restabelecer o afeto, que é muito individual, né? Entendi, doutor. Quero agradecer ao Gabriel pela participação aqui no programa, trazer essa outra visão também durante essa situação que a gente está comentando aqui. Obrigado, Gabriel, pela presença, pelo toque também aqui com a gente. Valeu, meu querido. Obrigado, Lucas. Obrigado, Patrícia. Um prazer. Doutora Patrícia continua com a gente também aqui na conversa. Fala agora com o Lucas Rodrigues. Bom, falei dessa promessa, né, do ministro Paulo Guedes, que se for cumprida, tem que ser cumprida. Vai ser boa para muita gente, não é, Lucas? Pois é, né, Lucas? A gente espera que isso se torne realidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse nessa semana que tanto o auxílio emergencial quanto aqueles programas de auxílio também para as micro e pequenas empresas brasileiras serão mantidos até que toda a população, ou praticamente toda a população, esteja vacinada contra a Covid-19 e a pandemia esteja controlada. Paulo Guedes disse isso aos empresários ontem à noite. O Pronamp, que é um programa de ajuda às empresas que oferece juros mais baixos com prazo maior de pagamento aí desses empréstimos, tem sido utilizado e muito utilizado pelos micro e pequenos empresários desde o começo da pandemia, quando isso começou a afetar a economia brasileira, Lucas. Perfeito, minha amiga. A gente vai rapidinho pro break e você volta comigo depois também para falar sobre a Caixa, que retomou o calendário de saques para os nascidos em maio. 2h16, não sai daí que a gente já volta.
Segundos. Esse é o tempo que leva para tudo mudar ao seu redor. Para isso, a Band Vale cria o portal bandvale.com. Forte cobertura regional, nacional e internacional. Esportes, política, economia, saúde, tecnologia, cultura e muito mais. Bandvale.com. Você pode ouvir sua rádio favorita ao vivo e ficar sempre ligado no que está na tela da TV. Todo o nosso conteúdo em um só clique. Bandvale.com, o mais novo portal de notícias e entretenimento da região. Acesse, assista, ouça. Conteúdo essencial para você. Em um ano de tanta notícia ruim, só nos resta uma resposta: fazer o bem. A campanha Band contra a Fome quer levar o seu abraço a quem mais precisa neste ano de pandemia. Doando pelo QR Code que aparece na tela, instituições reconhecidas podem ajudar mais pessoas que estão passando fome. Estamos de volta com a advogada Patrícia Riso Tomé, respondendo perguntinhas sobre guarda compartilhada, pensão alimentícia. Fique à vontade para participar, mas eu quero dar um toque bem bacana para você, viu? Porque hoje em dia, a gente sabe que a cirurgia plástica é mais comum e é mais do que um procedimento ligado apenas à estética, à vaidade. Atualmente, quem decide fazer uma cirurgia está buscando, sim, o equilíbrio entre a sintonia e o físico e o psicológico. Então, nas mãos de um cirurgião ético e competente, você vai redescobrir sua autoestima, vai passar a ter atitudes positivas e conhecer também novas possibilidades para viver a vida de forma cada vez mais plena. E quando você encontra um profissional que respeita a sua individualidade, te orienta em relação às suas expectativas, pode ter certeza que você fez a escolha correta. E essa é a filosofia do Dr. Rua Sanches, que ao longo desses anos conquistou o respeito de seus pacientes, também reconhecimento de seus colegas médicos. Independente, gente, do procedimento, pode ser uma rinoplastia, uma colocação de um silicone, de um implante, um lifting de testa, uma lipo, pode ser um preenchimento facial, até mesmo correção das mamas em caso de câncer. Todo paciente tem uma história e uma expectativa que realmente precisa ser respeitada. Então, se você está buscando esse equilíbrio entre a sua mente, o seu corpo, entre em contato sim com a equipe do Dr. Rua Sanches, que eu conheço, super indico, e além de uma experiência também, uma excelente experiência de cirurgião, que ele também é altamente reconhecido no Brasil e no exterior, a clínica vai contar também com equipamento, gente, de última geração, um time de profissionais capacitados para atender a sua expectativa. Conheça um pouquinho mais sobre a clínica do Dr. Rua Sanches, o Instagram é @dr de Dr. Sanches com Z, ou também você pode ligar para o 12 3913 3930, ou também agendar sua consulta. Então, 12 3913 3930 vai ser muito bem atendido e a gente super indica. Doutora, voltar aqui para o nosso assunto com uma perguntinha da Mica. Vamos lá, Mica. Vamos lá, Lucas. Minha pergunta para a doutora Patrícia é sobre a guarda compartilhada. Ela é regra ou exceção na decisão judicial? Se ela é regra, por que mais de 80% das guardas são monoparentais maternas? E a querida Deus parabéns também para a doutora Patrícia. Que está arrasando mesmo. Vamos lá, doutora. Então, o Código Civil, ele estabelece como regra a guarda compartilhada. No entanto, ele estabelece da seguinte maneira: sempre deve o magistrado dar prioridade. No entanto, existem muitas situações, no caso concreto, que impedem a fixação da guarda compartilhada. Então, há necessidade de se analisar qual é o genitor ou uma outra pessoa que possa exercer essa guarda, mas normalmente entre os genitores, que tem melhores condições para tomar a decisão em relação ao filho. Quando a gente fala melhores condições, a gente fala não no sentido de condição econômica, mas no aspecto moral, no aspecto de auxiliar no desenvolvimento do ser humano como um todo, para que ele possa ser um ser humano do bem, que estude, que trabalhe, enfim. Então, é nesse contexto, quando a gente fala de ter melhores condições
condições. Então, sempre muitas vezes pensam, mas um genitor tem uma condição econômica inferior ao outro. Isso não interfere. Então, uma outra questão que ela perguntou, né, em relação à fixação da guarda materna, é muito comum, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na verdade, hoje a gente está tendo uma oscilação, então existem tribunais que estão mais igualitários e seguindo o que a Constituição estabelece, que o próprio Código, mas na minha interpretação, diante de toda a minha experiência que eu tenho, eu vejo como uma linha mais voltada à proteção da mãe, ainda aquela mentalidade que, no meu entender, eu vejo assim, eu atendo muitos pais, e eu vejo muitos pais, muitas vezes, mais bem preparados para ter a guarda do que a mãe, mas por conta dessa mentalidade do judiciário ainda, de que a mãe precisa, de que a mãe tem maiores condições, enfim, acaba se decidindo pela guarda materna, mas não que seja previsto em lei, mas por conta de um posicionamento e uma linha de conduta do Tribunal de Justiça de São Paulo especificamente, porque existem outros que seguem outras linhas. Perfeito, doutora. A gente vai rapidinho para a nossa conversa para ver como que fica o tempo nessa terça-feira à tarde. A chuva atrasou um pouquinho, viu? Ela vinha hoje, a gente falou ontem, mas ela vem amanhã, tá bom? Até então, na previsão do tempo. Para hoje à tarde, em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 21 graus, sem chuva, sol entre poucas nuvens. O mesmo em Pinda, máxima de 24, 27 em Areias. E em São José dos Campos, máxima de 22 graus. No litoral também, sem previsão de chuva, Ubatuba máxima de 27, São Sebastião máxima de 26, a semana então aqui em Taubaté, máxima de 24, amanhã chove, a temperatura, a gente tinha falado que vai caindo, né? Tanto que sábado a máxima é de 21 graus, vai esfriando com o tempo mais instável. Lucas Rodrigues, dá pra gente essa boa notícia, meu querido, conta pra gente. Vamos lá, Lucas. Caixa Econômica Federal liberando os saques e as transferências do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em maio. Isso começou hoje. No decorrer dessa semana, os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto também vão poder sacar ou transferir o benefício para outras contas. Lá no Facebook do Falando Nisso, Lucas, a gente deixou separado para quem nos acompanha todas as datas para esse recebimento, né, para esse saque desse benefício. Está tudo disponível lá no Facebook do Falando Nisso. A gente convida o pessoal a ir lá, curtir a página e também conferir essas informações. Perfeito. Na verdade, a gente até colocou no Instagram para ficar um pouco mais fácil o acesso. A gente colocou né, Mica? Tá aí com você, não tá? Tá aí, ó. A Mica tá mostrando pra gente. Tá em carrossel. Você vai andando aí pra sua esquerda, com o dedinho, aí você vê certinho as datas. É esquerda, minha amiga, assim, ó, esquerda. Entendeu? Aí você vai vendo as datas certinhas, tá bom? Obrigado, Lucas, pelas notícias e pela companhia aqui com a gente. Valeu, gente. Bom restinho de programa. Até amanhã, hein? Até amanhã. A gente já vai preparar Mito e Verdade para você, doutora. Mas antes disso, só queria saber sobre a pensão alimentícia. Como é que se fixa esses alimentos, então, essa escolha? E também, uma perguntinha que sempre fazem. Só quem tem filhos tem direito? Ex-cônjuge também, que aí está sozinho, divorciada, tá, a ex-mulher vai ter direito, ex-marido ou não? Os alimentos, eles precisam ser fixados judicialmente, independente de ser no meio de uma ação, como no caso um processo de divórcio, onde se postula, ou de maneira autônoma. Então, há essa exigência legal, não há possibilidade de se executar, por exemplo, alimentos que foram pactuados extrajudicialmente entre os genitores, enfim. Então, essas negociações extrajudiciais, como regra, elas não têm validade perante a lei e há uma necessidade de submeter ao judiciário. Quanto a quem pode ser beneficiado, então a gente tem aí um leque muito grande, pode ser, como regra a gente fala dos filhos, mas os cônjuges, ex-cônjuges, ex-companheiros no caso de união estável, pais em relação a filhos, né? É muito comum até o pai que ele, com o desenvolvimento da idade, ele acaba necessitando de ajuda dos filhos, porque aí ele só vive de aposentadoria, uma situação assim. Então, qualquer
familiar, como no caso, né, esses parentes, eles podem postular alimentos além do ex-cônjuge. Uma observação, desde que não tenha ocorrido a renúncia. Quando ocorre a renúncia no processo, como regra, ele não pode postular, embora isso tenha sido mitigado já pelos tribunais superiores. Perfeito, doutora. A gente vai agora brincar de mito ou verdade. A Mica vai ler pra gente uma frase, a doutora responde se é mito ou verdade e explica pra gente. Mica, vamos lá. A pensão alimentícia deve ser de 30%. E aí, doutora? Mito. Mito. É muito comum se falar, vai fixar 30. Não existe essa obrigatoriedade. Da mesma forma que eu me referi à questão da guarda materna, que é uma linha de conduta do Poder Judiciário que acaba sendo adotada por um entendimento, né, majoritário, a questão dos 30% também segue essa linha, porque não está previsto em lei uma fixação de 30%. Os alimentos devem ser fixados analisando caso a caso, observando a possibilidade daquele que vai pagar e a necessidade daquele que vai receber. Perfeito. Doutora, a gente tem 1 minutinho para fazer esse mito e verdade, que eu acho que ele é importante, né, Mica? Passa pro próximo, que eu acho que esse aí a gente já fez. Isso aí, vamos lá, Mica. Quem não realiza o pagamento da pensão perde o direito de ver a criança. E aí, doutora? Eu já ouvi isso também, já. Mito. Mito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é convivência, que é um direito da criança, inclusive, e a pensão alimentícia é uma outra questão e uma não condiciona a outra. Perfeito. Doutora, muito obrigado, doutora Patrícia, por responder nossas perguntas de maneira tão excelente. Fiquei muito feliz. Obrigado de coração mesmo, viu? Eu que agradeço, Lucas, foi um prazer muito grande. Espero ter contribuído um pouquinho com o seu público, enfim, e ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais, principalmente porque existem muitas dúvidas. Contribuiu muito. E eu que agradeço, doutora. Portas abertas para a senhora, viu? Obrigado mesmo. Obrigado você em casa pela companhia. Sempre muito bom ter você com a gente. Voltaremos amanhã sim. Aliás, conta o assunto de amanhã, que é muito importante, Fernanda. Como manter um bom relacionamento durante a pandemia? É sobre isso que vamos conversar amanhã. Participe com a gente e mande suas dúvidas. Até lá! Olha que bacana. Vamos abrir o coração e conversar sobre isso? Será que tem salvação para o seu relacionamento ou não? A gente fica por aqui, então um beijo forte. Deus abençoe muito vocês. Excelente tarde. Bora fazer compra com o Vale Shop. Vou colocar minha máscara aqui, porque máscara sim e vacina também, viu? A gente termina o nosso programa com essa linda cidade que a gente ama tanto, São José dos Campos. Tchau, tchau.